E isso é muito interessante para quem tem empresa, para quem tem negócio, porque é uma mídia que está aí, que está começando, então tem uma oportunidade de negócio. Para que serve o podcast? Ele está aqui em nossos estúdios. Boa tarde, Renan, tudo bem? Fala, Márcio. Boa tarde, tudo bem e você? Tudo ótimo também. Hoje, para celebrar uma data maravilhosa, na verdade a data foi no dia 21, a gente está falando do Dia do Podcast no Brasil, e na semana em que se comemora o Dia do Podcast, uma pesquisa revela que a mídia é a que mais cresce no país. O levantamento feito pela plataforma Deezer mostra isso em números. A pesquisa aponta que os programas de áudio sob demanda cresceram 67% no país durante o último ano. Lembrando que esse estudo foi feito com dados dos serviços de streaming do Spotify, Apple iTunes, Google Podcasts e da própria Deezer, que, aliás, divulgou que os podcasts na plataforma dela teve um consumo aí de mídia crescida em 177% nos últimos 12 meses. Podcast não é novidade, mas a nova onda parece que veio para ficar, né, Renan? Com certeza, Márcio. O podcast está vindo muito forte aí, né? O pessoal estava postando muito há uns 2 anos atrás no podcast e parece que o negócio não engrenava, mas agora parece que está tomando o corpo, como a gente está vendo nesses números aqui. Os números não mentem, né? Exatamente. Vamos falar um pouco. Vamos fazer o seguinte, aqui no nosso cronograma está um pouco para a gente falar do dia do podcast, mas vamos explicar aí didaticamente para o nosso ouvinte o que vem a ser esse podcast, né? Que, na verdade, né, é uma bem parecido com o que a gente faz aqui, que é um programa de rádio, uma participação de rádio, só que ele traz um formato diferente, que é a facilidade do acesso. Sim, o podcast, né, como você falou, ele nada mais é do que uma mídia, né? Uhum. É uma mídia que, assim como a rádio, que ele é em áudio, e a grande vantagem é que ele é como um vídeo no YouTube que você consome quando você quiser, na hora que você quiser, da forma que você quiser. E a grande vantagem do podcast, né, do áudio, é que você pode consumir em qualquer lugar, no carro, Exatamente. Na academia, caminhando. É a questão de ser um formato on demand, né, ou on demand, que na verdade é essa permissão do usuário conseguir escutar o conteúdo que quiser, onde e quando escolher. Talvez essa seja a única diferença da rádio. Eu vou puxar a sardinha aqui para a CBN, porque é a sinalização factível de que a rádio não vai morrer. Não, né? Então eu acho que é o ressurgimento das ondas do rádio realmente. E ainda com aquele plus que a modernidade trouxe, que é o on demand, que é sob demanda, o áudio sob demanda, que é justamente isso que você disse. Eu posso ouvir lavando roupa, lavando a casa, lavando o carro, malhando no trânsito, enfim, esse estudo diz que grande parte das pessoas que escutam limpando a casa. Sério mesmo? Não, isso é novo. Da casa. Eu ouço bastante no carro, mas o podcast mesmo, ele é muito, como você falou, a rádio novamente aí, né, mostrando que o conteúdo de áudio não acabou e, na verdade, está ressurgindo com uma força muito interessante. Você pode consumir no momento que você quiser. E isso é muito interessante para quem tem empresa, para quem tem negócio, porque é uma mídia que está aí, que está começando, então tem uma oportunidade de negócio. Para que serve o podcast? O podcast, ele é pode ser tanto um programa, para você transferir seu conhecimento, para você passar algum conhecimento, alguma notícia. É assim como a rádio, tem rádio de tudo, né? Sim, então tem a CBN que fala de negócios, tem rádio que fala de religião, tem rádio de... Então, e dentro da própria rádio tem vários programas de vários assuntos. Então, nada mais é do que uma mídia onde que você pode trazer conteúdo para quem está do outro lado. Então, diferente de antigamente, que você precisava de toda a estrutura que tem aqui de rádio para transmitir a rádio, o podcast ele é bem simples, porque você precisa só
de um celular você consegue gravar um podcast, né? Então vamos falar dos equipamentos. O que uma pessoa que precisa, o que ela vai precisar para fazer um podcast? Hoje com um gravador, né? Eu nem se fala mais em gravador, mas porque o celular já tem hoje, mas um celular, hoje você já consegue gravar um podcast. É claro que não vai ser na melhor qualidade possível, mas hoje os celulares já tem alguns microfones muito bons, tem alguns aplicativos que você pode pesquisar que te ajudam com isso, né, com a gravação. Então hoje é muito simples, e a edição mesmo no celular as pessoas conseguem fazer, cortar o áudio, deixar o áudio exatamente o que você quer ali, as partes que às vezes você falhou na fala, ou você deixar só um conteúdo que você quer trazer. E ele é muito, e essa simplicidade é muito legal, porque qualquer pessoa que tem qualquer negócio que quer ensinar inovar alguma coisa em relação ao negócio dela, pro cliente, ela consegue fazer isso através de podcast, trazer conhecimento com uma coisa muito simples, que você grava um áudio no celular. Até quem tem vergonha de aparecer em vídeo, aqui igual a gente está no vídeo, que trava na frente da câmera, é uma opção para começar a produzir conteúdo relacionado ao negócio dela, né? E o podcast, ele também, além de gerar engajamento, é uma oportunidade de lucro. Com certeza, porque é uma mídia que está disponível, as pessoas consomem, as pessoas estão cada vez consumindo mais. A Globo está chegando, né? A Globo está chegando bem forte. E tem esse projeto que você fala da Globo, é um projeto que iniciou tem mais ou menos um mês, que traz uma análise do próprio corpo jornalístico da empresa sem vídeo. É gravado mesmo, é um podcast. Você vai lá, você tem a Renata Lupretti, você tem lá o Sadenberg, você tem a Sandra Nemberg, todos fazendo esse podcast. Agora, como gerar lucro em cima disso? Então, hoje, né, a gente vê que 25% das pessoas que já ouvem podcast no Brasil escutam pelo menos 1 hora por dia. Então aí tem uma oportunidade muito grande. Você pode trazer conteúdos, né, sobre o seu negócio, tirar dúvidas dos seus clientes ali, trazer assuntos relacionados ao produto que você vende, e aí sim fazer ofertas, falar sobre o seu produto, ou procurar podcasts que falem sobre algum assunto que seja relacionado ao seu produto ou negócio e patrocinar um podcast desse. Então tem muitas oportunidades, assim como várias mídias, como as mídias sociais, como a própria televisão. Então, tanto de você patrocinar outros conteúdos ou criar um conteúdo próprio da sua marca para expressar o que a sua marca é, os valores, como é que você faz um processo de entrega de serviço, de produto, né? Trazer os seus benefícios, ajudar o seu cliente, tirar as dúvidas dele. Então tem um número gigantesco de oportunidades aí. É a questão de surfar a onda mesmo, né? A gente vai daqui a pouquinho pro Repórter CBN, a gente vai continuar esse papo, tá? Vou pedir pro Renan ficar um pouquinho mais aqui com a gente hoje, porque a gente ainda tem que falar sobre o dia, como tudo começou, enfim, né? Agora vamos falar sobre a questão da rentabilidade, questão do engajamento. O podcast, por si só, ele já traz, como você falou aí, 25% das pessoas ouvem no mínimo 1 hora por dia. Isso é uma oportunidade fantástica de captação, de leads, né? Enfim, e de fidelização dos clientes também. Sim, com certeza. Eu ouço mesmo vários podcasts, eu sempre estou ouvindo o mesmo. Então, assim, se você gera uma fidelização com o cliente, né? Você trazendo esse conteúdo para ele consumir. E além do que, você pode, como eu falei, contratar e até vender publicidade no seu podcast se você quiser produzir só conteúdo e atrair pessoas para divulgarem ali no seu podcast. Então, tem muitas formas de se rentabilizar. Até de acordo com um estudo da PwC, que é uma empresa de auditoria gigantesca, os podcasts eles devem movimentar uma receita publicitária de $1 bilhão em 2019 no mundo todo. Então isso é muito... E com uma expectativa de aumento ainda para os próximos 5 anos aí. Então tem muita oportunidade no podcast. A gente vai começar o nosso, em breve vai começar lá no Efeito Viral, mas a CBN já tem, a gente já está, mas tem muita oportunidade ainda na mesa aí. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, a gente vai chamar só o Repórter CBN e na volta temos mais Inova CBN. Nós continuamos aqui com o Renan Vilar e o Inova CBN, Renan, porque eu achei... primeiro a gente tem que falar um pouco, né, dessa data comemorativa, dia 21 aí, o dia do podcast no Brasil, mas você estava me falando de uma cifra aí de $1 bilhão. Isso é o que
promete se movimentar somente com podcasts em todo o mundo? Somente com verba publicitária para podcast. Em 2019, a expectativa aqui, segundo a PwC, que é uma empresa gigantesca de auditoria, para quem não conhece, que traz esses relatórios. Então é uma cifra muito expressiva, né, para 2019 e ainda com tendência de crescimento de 20% até 2023. Uau! Né? Então assim, isso vai para 1,5 bilhão. Isso. A tendência é que cresça para 1,5 bilhão. E eu acho que pode até crescer mais. Mas que, 23%, eu não sou bom que de matemática. No Brasil está muito embrionário ainda, né? Teve um crescimento muito grande, como a gente viu nos dados ali. Então, voltando a falar dessa pesquisa aí, no geral, a adesão aos podcasts tem sido maior no Brasil do que em países como a França e na Alemanha, por exemplo. O formato teve um crescimento expressivo de 50% em um ano, mas ainda ficou atrás do índice de 67% registrado no Brasil. Como eu disse no começo do nosso quadro, a onda veio e não é marolinha, não. Veio com tudo, né? Pois é. O brasileiro está se adaptando, tá pegando o podcast aí, até porque acho que até ajuda um pouco da nossa internet não ser tão boa, então esses fatos, porque é um conteúdo leve de ser consumido, diferente de um vídeo, então isso ajuda no celular, no ônibus. O pessoal já tinha muito costume de escutar rádio, né? Sim. Ainda tinha muita gente que tem costume de escutar rádio, e o podcast pode vir aí com diversificar tudo. Esse acesso. Agora, vamos falar do dia do podcast, então, 21 de outubro. Como é que tudo começou? Essa data foi comemorada a primeira vez nos Estados Unidos, né? Sim, nos Estados Unidos a primeira vez, o dia do podcast, e aí depois com a chegada do podcast também no Brasil em 2004, com o Digital Minds, criado pelo Danilo Medeiros. A gente começou a também comemorar essa data em 2014, a primeira vez no Brasil. É muito recente. Entendi. Então, é algo que está bem recente aí. E a gente tem a gravação do primeiro podcast do Brasil, Sim, temos o primeiro podcast. Ele até explica um pouquinho do movimento que estava surgindo do podcast. É legal para a gente escutar aqui, até para entender como é que foi. Uma gravação de mais de 15 anos. Vamos ouvir. Quinta-feira, 21 de outubro de 2004. Esse é o Digital Minds Podcast número 1. Esse som maravilhoso aí da Yoko Kanno, da trilha sonora do Cowboy Bebop. Vou falar um pouquinho mais sobre esse disco depois. Começa o primeiro Digital Minds Podcast. Está começando a pintar esse movimento silencioso aí, que é liderado pelo Doc Searls, que é um blogueiro muito conhecido aí nesse meio, que declarou, que falou a frase definitiva sobre o que é o podcast, né? Na verdade, ele fala que o podcasting vai tirar um pouco do nosso tempo de uma mídia antiga, que a gente tem que esperar para o que a rádio vai tocar para a gente, para uma nova mídia que você pode escolher de um universo de produções independentes, vamos chamar assim. Que você pode escolher não só o que você vai escutar, mas também a hora que você vai escutar. A ideia toda do podcast é você... Exatamente isso, né? Você escolher a hora que você vai escutar, como você vai escutar. Essa é a pegada real do podcast. Sim, né? Você consome na hora que você quer. Então isso é uma oportunidade, né? Mais uma mídia que tem aí para quem quer divulgar o negócio, para quem quer criar conteúdo. E eles eram muito visionários, né? Sim. Que já conseguiam ver isso já lá em 2004. Hoje nós estamos quase 15 anos aqui na frente. E a gente está falando que isso está surgindo, né? Tá vindo com tudo. Mas é isso, é uma mídia que você consome quando quiser e tem oportunidades para quem quer começar a fazer agora. Esperem que tá vindo o podcast Efeito Viral. Com certeza, a gente tá saindo já em breve o nosso podcast aí no Efeito Viral. Quem quiser acompanhar no YouTube, nas nossas mídias sociais, a gente vai anunciar quando lançar o podcast. Toda terça-feira, você que está no YouTube ou você que está nos ouvindo e acessa o YouTube lá, o canal do Efeito Viral, nosso quadro Inova CBN também toda terça sendo lançado por lá. Sim, toda terça sai lá um novo vídeo no nosso canal com o Inova CBN e com outros conteúdos também lá no canal do Efeito Viral. Só entrar no YouTube e pesquisar por Efeito Viral que você já vai achar.
Bacana, Renan. Até semana que vem. Valeu, Márcio. Obrigado.